Um dos desafios que a indústria tem é enxergar o FII ou quase tudo como produto, né? Eu vou talvez tocar nisso em algum ponto. Sim. E a minha sensação é isso, que o FII hoje ele ainda é discutido como um produto que você entrega para o cliente também. Antes, assim, agora eu vou te oferecer o FII. Agora eu vou te oferecer Financial Planning. Aí tudo é produto. E na nossa visão, isso é uma construção mais de cultura, de mentalidade de trabalho, etc. Né? Então, para a gente, né, eu não acho que a gente teve nenhum grande momento de epifania. Eu acho que foi mais uma construção de convicção ao longo do tempo. Né? A gente nasceu em 2013 já muito com o DNA do planejamento financeiro. Né? Então, eu falava planejamento financeiro e o pessoal ou fazia cara feia lá nos idos do início do mercado, ou fingia que não ouviu, para não ter problema de compliance. Né? Porque naquela época você não podia falar que fazia planejamento, gente autônoma. E eu nunca entendi como é que você fazia, na verdade, trabalho de alocação sem fazer planejamento financeiro. Né? Para mim, era a condição sine qua non para fazer o outro. Né? Eu falo de investimento com o cara se eu não entendi minimamente o contexto dele, etc. Então, a gente veio se construindo ao longo do tempo como prática quase consultiva. Né? E aí eu acho que um pouquinho da maturidade, e vai tocar nesse ponto da resposta aí do cobraria FII do cara da NTNB, é a gente começar a entender que assim, os modelos de atuação, AI, consultor, etc., eles nada mais são do que as caixinhas que a regulação criou para a gente atuar no mercado financeiro. E que para a gente vira um modelo quase de assim, eu quero entregar isso para o cliente, como que eu operacionalizo e como que eu cobro. Né? E eu acho que a indústria se bate um pouco nessa... Em sempre fazer o desenho de baixo para cima, né? Sempre olhar de baixo para cima. Estou olhando as figuras, o como eu cobro, e aí eu vou chegando em cima. A gente sempre veio de cima para baixo. Então a gente sempre teve uma clareza, e assim, eu acho que é uma construção de... Né? Não é que eu nasci em 2013, com todas as clarezas. Você vai dando cabeçada e entendendo. Mas a gente sempre tem essa clareza assim, não, eu quero poder fazer planejamento para o cara. Só que para eu fazer planejamento, eu também preciso ajudar ele com investimento. Porque senão eu faço e dá tudo errado na execução. E para cobrar, no início, se eu cobrar desse cara aqui, nem tinha ferramenta pra gente ser consultoria e etc. Se eu cobrar serviço do cara que ele vai me pagar, vai pagar o dobro na corretora, porque ele paga as operações todas, etc. Não, então eu vou na caixinha do AI, que eu consigo me remunerar enquanto eu entrego isso aqui. Então, eu acho que isso ajudou a gente a ter mais essa clareza, né, de direcionamento, de assim, à medida que o mercado foi mudando, eu continuava partindo aqui de cima. Não, eu quero prestar o serviço para o cliente. O que está à minha disposição para eu chegar ao mais próximo disso aqui? E a consultoria para a gente ela é meio que essa evolução natural. Né? Então, assim, a história do mercado ela tem 3 atos. Né? Você tem a nossa história, pelo menos, 2013 a 2020, no modelo comissionado, que era o que existia. 2020, 2021, até agora, o AI Conf-Based, que é a transição, e daqui para frente o nosso entendimento é o caminho da consultoria. Né? Eu costumo dizer que assim, talvez o nosso maior erro de diagnóstico, e foi uma autocrítica que levou tempo para construir, foi assim, eu comecei a empresa e eu repetia isso com uma fé inabalável como líder da empresa, fundador, assim, abaixa a cabeça, bota cliente para dentro, atende direito, que um dia a conta fecha, no modelo comissionado. Né? Entre um ano onde você ganha um pouquinho a mais, um ano onde você ganha um pouquinho a menos, porque as comissões flutuam, e a gente nunca jogou o jogo do comissão de produto, a gente sempre foi na linha do eu vou fazer o que eu acho que tem que fazer, e a comissão vai ser uma consequência. E eu tinha essa fé inocente, jovem, inabalável, que a conta ia fechar. E ela fechou... Até determinado momento. Muito por muito mais sorte do que juízo, né, até 2020, na pandemia. E ali, a transição do 20 para 21, ela foi para a gente um tapa na cara, nesse sentido, porque repetindo essa mesma fórmula,
né? Hoje, com a clareza que o tempo te dá, assim, eu praticamente estava levando a empresa para o abismo. Por uma razão muito simples, assim, eu deixava eu prestava um serviço muito bem definido e eu deixava a remuneração desse serviço, né, né, me foge a palavra aqui, mas a esmo, né, assim, ao que o universo trouxer de volta. E assim, em retrospectiva, é uma decisão de negócio, faz sentido nenhum. Né? Eu acho que assim, você quer trabalhar produto e olhar produto, receita e ficar medindo isso, eu acho que é uma maneira de conduzir o business, com seus prós e contras. A gente estava muito mal posicionado, né? Porque essa conta que eu achava que ia fechar né, rapidamente no pós-pandemia se provou totalmente errada. Né? E graças ao bom Deus, graças ao universo, a gente teve minimamente ali presença de parar, respirar, olhar para isso e falar, não, peraí, vamos repensar isso aqui. Eu acho que essa é a maior ironia dos últimos 10, 15 anos de mercado também, é que assim, o caminho do Fibase dele só aparece porque o Itaú cutuca XP, né? O Itaú faz aquela propaganda lá, etc. Gera um puta bafafá. A gente, na época, também fica incomodadíssimo no nosso ego. Trouxe no livro você comenta. Legal. E, cara, assim, em retrospectiva, isso é uma loucura, né? Assim, se o Itaú não faz aquela propaganda, não tinha Fibase na XP.